Saudações a todos. Neste vídeo faremos um estudo sobre integração de funções analíticas e o teorema fundamental envolvendo tais integrais. Primitiva de funções analíticas. Teorema. Seja f uma função analítica na região simplesmente conexa R. Lembrando que uma região simplesmente conexa é aquela em que qualquer curva fechada simples ela pode ser contraída continuamente a um ponto, sem sair de seu domínio, sem sair da região. Portanto, tais regiões não podem ter buracos. A forma geral da primitiva de f é dada pela integral f de z, um f maiúsculo, integral de z0 a z, de f de zeta dz mais k, onde k aqui é uma constante. Z0 é um ponto qualquer da região R, portanto, porém, um ponto mantido fixo. E Z é a nossa variável. A integração ela é feita ao longo de qualquer contorno conectando Z0 a Z. Por quê? Porque nós sabemos que a integral de uma função analítica não depende do caminho. Então, essa função está bem definida. Demonstração. Considerando o domínio R um conjunto aberto do plano, existe uma vizinhança aberta, que eu chamo aqui de B de Z, onde B de Z é uma caixa retangular contendo Z, e essa caixa retangular está contida no domínio R. Isso é um fato, uma consequência do fato da região R ser uma região aberta. Como f de z analítica e R é conexo por caminhos, uma vez que ser simplesmente conexo implica em ser conexo por caminho, temos que a integral f de z, a função f de z definida pela integral de z0 a z, ela independe do caminho que conecta z0 a z, o que já foi mencionado. Independe do caminho. Portanto, eu considero C um caminho qualquer que conecte de Z0 a Z, conforme essa figura. Então, aqui eu tenho a região R, essa região azulada, o ponto Z0, não é? Ponto Z0, ponto Z, um caminho C conectando Z0 a Z, correto? E eu escolho, aqui está a caixa, né, retangular B de Z, que ela contém o ponto Z, né, e a caixa toda está contida em R. E eu escolho aqui um ponto Z1 dentro da caixa que pertence ao caminho C. Escolhi esse ponto Z1 aqui. Então, a integral, o caminho C, né, a integração ela pode ser feita de Z0 até Z1 e de Z1 até Z. Posso dividir em dois pedaços. A parte interessante é que a integral não depende do caminho. Então, esse pedacinho aqui da integral de Z1 até Z, eu posso fazer pelo caminho original, ou eu posso fazer também por caminhos alternativos. Aqui eu considero dois caminhos alternativos. Um, que é o caminho L1, seguindo a linha L11 e L12. E o outro caminho que eu chamo de L2, que é exatamente pelo segmento L21 e L22. Pois bem, então vamos continuar. Necessariamente existe um ponto Z1, tá? Abscissa, parte real x1, parte imaginária y1, pertencente a C, ao caminho C, tal que o caminho L1, união, né, de L1 com L12 e L2, que é o L21 unido com o L22, que é exatamente o que eu acabei de explicar. O L1 é a união desses dois caminhos, o L2 é a união desses dois caminhos. Então, esses caminhos L1 e L2, construídos dessa forma, são caminhos conectando Z1 a Z, onde L1 e L2 estão completamente contidos dentro da caixa B de Z.
Portanto, a integral, a função f de z, definida pela integral sobre o caminho c de f de zeta dz mais k, pode ser reescrita assim. Eu sigo o caminho c de z0 até z1 e depois de z1 a z. Essas integrais não dependem do caminho. E aqui está a constante k. Só que o que acontece, né, é que eu posso calcular essa segunda parte aqui, de z1 a z, tanto seguindo o caminho L1, como seguindo também o caminho L2. Tá? E o grande detalhe é o seguinte: seguindo o caminho L1 e L2, aqui vai ser de Z1 a Z, não é? E essa primeira parcela aqui da integral é uma constante, pois é uma integral de Z0 a Z1, não depende de Z. Então, essa constante ela pode ser absorvida por K, o que vai dar origem a uma nova constante que eu chamo de K til. Tá? Ou seja, a nossa integral pode ser calculada pelo caminho L1 ou pelo caminho L2. E eu teria as duas expressões. A integral pelo caminho L1 mais a constante K til, ou a integral pelo caminho L2 mais a mesma constante K til. Uma vez que essa integral no caminho L1 e a integral no caminho L2 resultam no mesmo valor, pois é uma integral de caminho integral de linha, né, da função f de zeta, partindo de z1 até o ponto z, que é a nossa variável. Mostraremos que a função f de z, assim definida, ela é analítica. Para isso, vamos determinar as partes real e imaginária dessa função. E verificaremos que satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. De fato, faremos isso considerando a integração pelo caminho L1, que é a união de L1 com L12, e pelo caminho L2, que é a união do L21 com L22. O caminho L11, observe bem, é o caminho que conecta o Z1 a esse ponto aqui. Esses dois pontos têm a mesma parte imaginária, que é exatamente o Y1 do ponto Z1, e o X varia de X1 até o X do Z. Então, esse caminho L1, ele pode ser escrito assim: zeta de t é igual a t mais y1 e com o t variando de x1 até x. Enquanto o L12 é zeta de t igual a x constante e o t mais ti, com t variando de y1 até y. Então, a integral de f de zeta dz no caminho L1, eu integro no caminho L11 primeiro e somo com a integral no caminho L12. Lembrando que aqui, ó, o dz no caminho L1, dz é o dt. E no caminho L12, o dz vai ser I dt. Então, separando as partes real e imaginária, aqui tem ó, u dt, e aqui vai ficar I vezes I menos V dt. Então, tem aqui o dt menos V dt. O dt vai de x1 a x, e o menos V dt vai de y1 a y. Mais a parte imaginária, que nesse primeiro caso vai ser o VDT de x1 a x, e na segunda parte vai ser o UDT de y1 a y. Então, aí estão separadas as partes real e imaginária. Coloca aqui o símbolo, né? Um U maiúsculo para a parte real e um V maiúsculo para a parte imaginária. São funções de x e de y. Então, aqui está a nossa função f de xy é igual a u de xy mais iv de xy. Esse v é um v maiúsculo, né? É um v maiúsculo. E aqui é o k til, constante k til que tinha aqui antes.
Pois bem, agora faremos a integração pelo caminho L2. L21, o L21 é um caminho que tem a abscissa constante igual a x1 e a ordenada varia de y1 até y, e L22, a ordenada é a parte imaginária, tá? É constante igual a y e a parte real varia do x1 até x. Então, parametrizando isso, a gente encontra zeta de t igual a x1 mais ti, com t variando de y até y, e zeta de t igual a t mais yi, com t variando de x1 até x. Portanto, a integral de f de zeta no caminho L2 é a soma dessas duas integrais. Ok? Lembrando que dz no caminho L21 é exatamente i dt, e dz no caminho L21 é exatamente o dt. Então, ajustando as diferenciais, nós encontramos o seguinte: essa integral, a parte real aqui vai ficar, a contribuição dessa parte vai ser o u, integral de u de ty variando de x1 a x. Aqui tem o menos v de xt variando de y1 a y. E a parte imaginária é iu variando de y1 a y e v dt variando de x1 a x. Então, aqui eu tenho u maiúsculo mais v maiúsculo, né? E é isso. A parte real e a parte imaginária. Então, isso é a integral de L1. Maravilha. Então, essas funções, obviamente, né, vão dar o mesmo valor. Tá? Então, esse u de xy, esse v de xy tem que ser igual, devem ser iguais aos valores que encontramos na integração, né, feita pelo caminho L1. Lembrando que a constante K-til aqui é a mesma nos dois casos, tá? Então ela não vai interferir, né, na igualdade entre essas expressões. Bom, vamos verificar agora as equações de Cauchy-Riemann. A derivada de u em relação a x. Aí vem a grande questão, é saber escolher qual expressão derivar. As expressões são iguais, mas se eu derivo essa expressão aqui em relação a x, observe que aqui não depende de x, então essa parte é zero, e aqui o teorema fundamental do cálculo nos dá exatamente o u de xy. Agora, se eu derivar a outra expressão aqui em relação a x, ó, vai ter uma complicação. Aqui vai aparecer o u de xy, mas aqui vai ter uma integral de v de x, porque aqui vai depender de x. Então, quando eu for representar a derivada de u em relação a x, nesse caso, eu escolho esta expressão para u de xy. E aí eu tenho que a derivada vai ser u minúsculo de xy, a derivada do u em relação a y, deriva u em relação a y. Eu não vou escolher essa expressão, porque aqui depende de y e ficaria mais complexo a análise, mas usando essa expressão para derivar em relação a y, aqui não depende de y, então vai dar zero, e aqui, usando o teorema fundamental do cálculo, vai dar v menos v de xy. Então, fica menos v de xy. Deriva v em relação a x. Se eu derivar essa expressão aqui em relação a x, observe que aqui não depende de x, dá zero. Aqui vai ficar v de xy, usando o teorema fundamental do cálculo, para integrais duplas, né? E a derivada do v em relação a y, a derivada do v em relação a x, eu escolho v em relação a x,
Eu escolho essa expressão, vai dar v de xy, isso. E a derivada do v em relação a y, eu escolho esta expressão, uma vez que aqui não depende de y, dá zero, aqui vai dar o u de xy. No final temos derivada de u maiúsculo em relação a x vai ser o u minúsculo, derivada do u maiúsculo em relação a y vai ser o menos v minúsculo, derivada do v em relação a x vai ser o vzinho, e derivada do v em relação a y vai ser o u minúsculo aqui. Então a gente confere, né, as equações de Cauchy-Riemann. A derivada do u grande, u maiúsculo em relação a x é igual à derivada do v maiúsculo em relação a y. E a derivada do u maiúsculo em relação a y é igual a menos derivada de v em relação a x. Então, pelas hipóteses lá da recíproca, né, teorema de Cauchy-Riemann, né, uma vez que as equações são satisfeitas e as hipóteses também são verificadas, você garante que a função ela é analítica. De fato, a função f de z ela é analítica e a derivada de f em relação a z, a derivada complexa dessa função, ela pode ser calculada pela derivada em relação a x, que vai dar o x mais ivy, o x é u e vy, e o vx é o v. Então vai ficar exatamente a derivada complexa da função f maiúsculo vai ser a função u minúsculo mais i v minúsculo, que é exatamente a nossa função original f de z. Isso mostra que a função f maiúsculo ela é uma primitiva para a função f de z. Aqui um teorema, vou dar só uma explicação pictórica, baseada no desenho aqui, tá? É o seguinte, imagine que eu tenho uma função analítica no plano complexo inteiro, menos dentro dessas regiões sombreadas, D1, T2, D3, D4, até Dn. Dentro dessas regiões, a minha função, eu não garanto a analiticidade. Fora dessas regiões, a função é analítica. As curvas C0, C1, C0, aqui, C1, C2, são curvas regulares simples, fechadas, tá? Orientadas positivamente. E de modo que C1 ela engloba apenas D1, C2 engloba apenas o D2 e assim por diante. Cn engloba apenas o Dn. E o C0, por ser uma curva regular simples, cada uma dessas curvas separa o plano em duas regiões. A região limitada do C0 vai conter todo o sistema de curvas que a gente construiu, C1 até Cn. O teorema afirma que a integral da função f de z analítica, né, na curva C0 vai ser igual à soma das integrais da função na curva C1, C2, C3, sobre a curva C4 até a curva Cn. Então, isso é um resultado bem interessante, muito útil na prática. O caso em que você tem apenas um domínio, só tem uma curva C1 e uma região D1, esse teorema ele garante o seguinte, que a integral de uma função analítica numa curva fechada, ela não muda se você deforma a curva continuamente, tá? Sem sair da região de analiticidade da função, tá? Aqui a função f é analítica fora dessa região sombreada. Então, se eu não atravesso essa região sombreada, eu garanto que a integral na curva C0, na curva C1, ou qualquer deformação dessas curvas aí, desde que não atravesse a parte sombreada, ela vai ser a mesma, tá? Então isso é muito útil. Aqui seria D1. Exemplo, a função f de z igual a z a n, onde n é um inteiro não negativo, é analítica em todo o plano complexo e a primitiva dela é z elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É uma primitiva. Então, a integral dessa função, de z0 a z1, é simplesmente a variação, tá? A variação da primitiva.
Então, vai ser o f de z1 menos o f de z0, que resulta nessa expressão aqui. Para quaisquer z0 e z1. Por outro lado, se eu integro a função 1 sobre z menos a, eu sei que uma primitiva dessa função, tá, é exatamente o log de z menos a. Só que, o que eu vou garantir nesse caso? Considere uma integral da função 1 sobre z menos a no caminho que conecta z0 a z1. Para usar esse teorema aqui, ó, que é o mesmo, log de z menos a é a primitiva de 1 sobre z menos a, então aqui é a variação da primitiva nos extremos, né? Vai ser o valor da função em z1 menos o valor da função em z0. Então, o que acontece? Nesse caso, aqui é z0. Obviamente, a função 1 sobre z menos a, ela não é analítica em z igual a a. Tá? Então, essa igualdade aqui, ela só é válida. Essa igualdade aqui só é válida se o caminho conectando z0 a z0, z0 a z1 esteja contido numa região simplesmente conexa que exclua o ponto z igual a a. Então, aqui eu fiz um desenho. Aqui está o ponto A. Então, se eu faço aquela integral pelo caminho C1, pelo caminho C2 ou pelo caminho C3, esse resultado é válido. No entanto, se eu fizer a integral por um caminho que, por acaso, dê uma volta aqui no A, esse resultado aqui já não vai valer. Tá? Se a curva C for uma curva fechada simples que circula Z igual a A, temos. Bom, aí o nosso conjunto D1 é o ponto A. A função ela é analítica fora de A. Então, a integral sobre a curva C vai ser igual à integral sobre essa circunferência C1 com centro A e raio epsilon. Tá? Essa circunferência C1 aqui, ó, ela pode ser parametrizada assim. A mais epsilon vezes exponencial de iθ. Isso aqui é uma circunferência com centro A, raio epsilon. Quando o θ varia de 0 a 2π, se dá uma volta inteira. Então, o f de z, quando eu avalio z exatamente no ponto da circunferência, vai ficar o quê? 1 sobre o z, que é A mais epsilon vezes exponencial de iθ, menos A. Então, vai ficar 1 sobre epsilon exponencial de iθ. O dz é εi exponencial de iθ dθ. Portanto, a integral d' nesse círculo, né? Simplificando, vai dar 2πi. Obviamente, bem diferente do resultado anterior, né? Ou seja, o resultado anterior só vale se a curva, né, não circular o ponto A, que é o ponto onde a função não é analítica. Exemplo. Vamos calcular a integral da função log de z ao longo de um contorno C1 contido nos quadrantes quarto, primeiro e segundo, com ponto inicial z igual a menos 1 e ponto final z igual a menos i, que é o ponto inicial, e ponto final z igual a menos 1. Então, estou a curva aqui, ó. Aqui é o quarto quadrante, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante. Então, a curva C1 ela vai do quarto quadrante, passa pelo primeiro e finaliza no segundo quadrante e conecta o ponto inicial menos i ao ponto final menos 1. Bom, vamos usar esse resultado aqui, que a derivada de z log z menos z é log de z, ou seja, essa função é uma primitiva de log de z. E que qualquer que seja o ramo escolhido para o logaritmo, vale a seguinte relação. O argumento de menos 1 sempre vai ser o argumento de menos i somado de π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, ou somado de 3π sobre 2. Então, independente da escolha do ramo do logaritmo, o argumento
de menos 1 é o argumento de menos i somado com 3π sobre 2. Dessa forma, a integral de log de z na curva C1 é a variação aqui z log z menos z, lembrando que a função log z não é analítica em z igual a zero, variando de menos i até menos 1. E isso vai dar o quê? Aqui a valia fica menos 1, log de menos 1 é i vezes argumento do menos 1, tá? Aqui fica menos 1 fica mais 1, menos o valor da função no menos i. Então, quando z for menos i, fica menos i aqui, log de menos i é i vezes argumento de menos i, menos i vai ficar mais i. Então, aqui fica assim, menos i, argumento de menos i, mais 3π sobre 2, por quê? Porque, como foi explicado, o argumento de menos 1 vai ser sempre o argumento de menos i mais 3π sobre 2. Então, no lugar do argumento de menos 1, estou colocando o argumento de menos i mais 3π sobre 2 para tudo ficar em função do argumento de menos i. Mais 1, aqui vai ficar i vezes i menos 1, menos com menos mais, mas fica esse menos aqui prevalece, fica menos argumento de menos i, e aqui mais i com sinal negativo menos i. Bom, simplificando, eu tenho isso aqui, ó. 1 menos i vezes 1 mais 3π sobre 2, menos o argumento de menos i vezes 1 mais i. Portanto, o valor da integral depende do ramo considerado para a função logaritmo, o qual pode ser definido a partir da escolha do valor de log de 1. Por exemplo, se eu escolho que o log de 1 é 0, estou escolhendo um ramo em que o argumento de menos i é menos π sobre 2. Se eu escolho log de 1 igual a 2πi, é porque o ramo determina o argumento de menos i igual a 3π sobre 2 e assim sucessivamente. Calcule o valor da integral da mesma função anterior ao longo do contorno C2. Então, fica como exercício calcular a integral dessa mesma função, só que no contorno C2. E um outro exercício, calcular a integral da função raiz de z, dz, sobre o mesmo contorno C2 do exercício anterior. Tá? Aqui é a função raiz de z. Então, aqui fica como exercício. E finalizamos por aqui. Obrigado.